Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero comunicar que do dia 12 a 14 de fevereiro, já, né? Aí um pouquinho para frente, vamos ter um aprofundamento aqui nesse auditório sobre a igreja, enfocando o quê? A missão da igreja, a identidade da igreja e um pouco de história da igreja. Eu estarei aqui fazendo as palestras desse aprofundamento, só que como é aqui no auditório, o número de lugares é limitado, né, mais ou menos 500 lugares, as pessoas têm que fazer inscrição, porque chegou em 500, aí não pode passar mais, ok? Então será do dia 12 ao dia 14 de fevereiro aqui. Vamos conversar o que é a igreja, por que Cristo instituiu a igreja, qual é a missão da igreja, né? E um pouco da história da igreja, o que aconteceu nesses 20 séculos aí da história da igreja, né? Então, está feita essa comunicação. Eu quero também, rapidamente aqui, mostrar alguns livros que nos ajudam, sobretudo, nesse tempo que nós vamos começar daqui a pouquinho de Quaresma. Bom, eu tenho aqui um livro do Padre Paulo Ricardo, A Resposta Católica. Esse livro do Padre Paulo exatamente responde muitas perguntas, muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Quem conhece as pregações do padre sabe. Os 10 mandamentos é a base da moral católica, que nós vamos conversar esse ano também, né? Um livro muito interessante, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião. Esse livro aqui, um médico francês chamado Pierre Barbet, durante 25 anos, ele estudou a Paixão de Cristo, cientificamente, chegou a fazer, inclusive, crucificação de cadáveres, mostrando, por exemplo, como é que foi a crucificação nos pés. Olha aí, você vê aí, né? Aqui como é que foi a colocação dos... Enfim, ele cientificamente estudou a Paixão de Cristo e escreveu esse livro, baseou-se bastante no Santo Sudário. E esse médico, o Padre Paulo, ficou tão impressionado que depois ele não conseguia mais fazer a via sacra. Quando ele fazia a via sacra, ele desmaiava no meio da via sacra, ele não conseguia. A tal ponto ele compreendeu o sofrimento de Cristo, que ele, como médico, parava no meio da via sacra, porque senão ele desmaiava, né? É muito interessante isso. Bom, já mostrei aqui o livro que vai ser o assunto desse nosso ano, a Moral Católica, e também o que nós estamos conversando hoje para entender e celebrar a liturgia. Bom, estou conversando com o Padre Paulo aqui exatamente sobre esses dois assuntos. A liturgia, que é o que? É a celebração dos sacramentos e dos sacramentais, né? E depois vamos conversar um pouquinho sobre também a moral católica de modo geral. Por quê? Porque durante o ano eu vou desdobrar todo esse assunto. Bom, Padre Paulo, a gente sabe que a liturgia é a celebração do sacramento. Como é que tudo isso nasceu na vida da igreja? Como é que se desenvolveu assim, 7 sacramentos, em sacramentais? Dá uma geral nisso para a gente. Então, os sacramentos, nós sabemos, e isso é de fé, foi colocado pelo Concílio de Trento, os sacramentos foram instituídos por Jesus. E a grande diferença entre os sacramentos e os sacramentais é exatamente essa. Os sacramentos foram instituídos por Jesus e eles são uma ação do Cristo. E que, portanto, nós temos ali, naquelas 7 realidades que são os sacramentos, uma ação infalível de Deus. Aí depende da minha disposição de fé para receber ou não aquele toque da graça, mas o toque da graça é garantido. Enquanto os sacramentais não têm essa garantia. Ou seja, poderíamos dizer assim, usando uma linguagem teológica difícil, mas eu vou usar a linguagem difícil, depois eu explico, né? Os sacramentos, eles são uma garantia de uma obra ex opere operato, enquanto os sacramentais são ex opere operantis. Ou seja, os sacramentos são uma obra realizada pelo Cristo, portanto, é o Cristo que opera aquilo lá. O padre pode estar até, talvez até distraído, ou quem sabe até em pecado, né? Tem uma passagem impressionante do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, capítulo 38, 37, 38, não me lembro do livro da vida, ela diz assim, que viu o padre celebrando missa e 2 demônios pendurados no pescoço do padre. E ela viu logo que o padre estava em pecado mortal, não é?
E aí ela achou que aquilo lá era uma tentação do demônio, mas depois Jesus apareceu para ela e disse, olha, eu fiz você ver isso para que você compreenda, não é, o poder do sacramento, não é? Ou seja, que as palavras da consagração me trazem, não importa como esteja o padre, e que você visse também o que é que eu me disponho a sofrer para estar com você. Fica naquelas companhias terríveis de 2 demônios e um padre em pecado mortal, mas para se dar a nós, né? É claro, isso aí é uma situação, Deus me livre de padres celebrarem missa em pecado mortal, mas para dizer assim, que não depende de nós que celebramos. Que bom se os padres são santos, que bom se os padres celebram em estado de graça, que bom se os padres, né? Mas a garantia de Cristo no sacramento é que Ele está lá agindo. Enquanto nos sacramentais, depende bastante da disposição das pessoas que estão fazendo aquilo. Por exemplo, eu pego água benta. A água benta funciona? Funciona. Mas depende muito, né, da disposição e da fé com que eu recebo também a água benta. Né? Acreditar, né? É. Que há uma ação de Deus ali. Exato. Existem alguns sacramentais, padre, mas importante na igreja. Bom, sacramentais... Exorcismo é um sacramental. É um sacramental. O exorcismo é um sacramental exatamente porque... As bênçãos, de modo geral? As bênçãos, de um modo geral. Também sinais, como, por exemplo, medalhas, né? A medalha milagrosa de Nossa Senhora, né, que revelou na Rue du Bac, em Paris, a medalha de São Bento, são sacramentais, né? Também os objetos como a água benta, o sal exorcizado, as velas bentas, também as imagens, né? As imagens dos santos são sacramentais. E assim, todos aqueles objetos e gestos e bênçãos que ajudam a fé, que dispõem o nosso espírito, a nossa alma para participar dos sacramentos, né? Para aquela obra de Cristo que são os 7 sacramentos. Então, digamos assim, que os sacramentais são uma espécie de preâmbulo para os sacramentos. Né? O Papa João Paulo II falava muito disso, né? Dos sinais exteriores da fé. Um sino que toca, ele dizia, infelizmente muitos emudeceram, porque um sino que toca chama para a fé, para a oração, para Deus, para a igreja. Né? Uma imagem que o senhor colocou, não é? Essas coisas nós precisamos realmente valorizar muito. A igreja sempre valorizou isso. E é interessante a gente notar que desde o concílio Nicéia II, né? Lá de 780, que a igreja disse bem claro, as imagens são boas, são necessárias, devem ser colocadas nas ruas, nas vestes litúrgicas, muito bonito, né? Mas uma outra pergunta, Padre Paulo, toda celebração de um sacramento é um ato litúrgico? Quando o senhor confessa alguém, é liturgia? Sim. Toda celebração de sacramento é um ato litúrgico e também outras realidades são atos litúrgicos, embora não sejam sacramentos. Não é? Porque a liturgia é o culto oficial da igreja. Por exemplo, eu rezo o terço, isso não é liturgia. Não é? Isso é um ato de piedade meu. Não é? Agora, se eu rezo a liturgia das horas, eu estou rezando liturgia. É uma oração, mas é a oração oficial da igreja. Ali não sou somente eu quem rezo, eu estou rezando em sintonia com toda a igreja, onde a igreja ela vê que é importante que haja essa sintonia dos fiéis. Eu gosto muito eu como padre rezo todos os dias a liturgia das horas, né? São as horas canônicas, 5 horas canônicas que nós temos que celebrar. Eu gosto muito de pensar, meu Deus, essa mesma oração que eu estou fazendo, o Papa está fazendo em Roma, né? Tantos padres lá na China, quem sabe algum padre passando por alguma desolação, algum problema, sendo perseguido, na prisão, etc. É a mesma igreja que reza, né? Sou eu que rezo e eu me sinto assim, mesmo membro desse grande corpo que reza. Então, a igreja tem a sua liturgia. Então, tem a liturgia das horas, né? As celebrações da palavra, né, que acontece em muitas comunidades que não tem a celebração da missa, porque infelizmente pela falta de sacerdote, aquela celebração da palavra, ela é liturgia também.
Quem é obrigado a rezar a liturgia das horas? A liturgia das horas, não sei se todos entendem, podia até explicar um pouquinho como é que é a liturgia das horas. E quem que na igreja é obrigado, e quem que mesmo quem não é obrigado e que pode rezar? Sim. A liturgia das horas, ela é uma liturgia aberta para todos os fiéis. Né? Todos os fiéis, principalmente depois do Vaticano II. Inclusive, hoje tem até no celular, né? Sim, sim. A Sacrosanctum Concilium, né? Ela convidava todos os fiéis a fazerem, né, a liturgia das horas. Está aqui, ó. Isso aqui eu tenho no meu celular, aqui a liturgia das horas, clica. Pode mostrar para um dos câmeras, né? Aí. É. Você clica e tem aqui a possibilidade de colocar a liturgia. E tem também impressa nos livros, né? Aqui, isso tem impressa nos livros, e a liturgia das horas, ela é a oração basicamente dos salmos, que é uma oração que a igreja tem desde o tempo dos apóstolos, não é? Que pegou do Antigo Testamento, mas que os apóstolos rezavam os salmos. O próprio Jesus, durante toda a sua paixão, a gente vê claramente nas orações citação dos salmos, não é? Então, é uma oração cristológica. A igreja reza a liturgia das horas e os salmos, colocando aquelas palavras na boca do Cristo. Então, nós sabemos que os salmos são os salmos de Davi, praticamente, não é? Mas a igreja coloca aquilo na boca do Cristo, o Cristo que reza. Então, por exemplo, quando Davi diz, sei lá, que os meus inimigos me oprimem ou estão em guerra contra mim, etc., é a batalha de Cristo, né, pela nossa salvação. Então, a igreja reza isso. Então, todos os fiéis podem rezar. Quem é obrigado a rezar são os sacerdotes, os religiosos, não é? E algumas associações de fiéis e confrarias, ordens terceiras, etc., em parte, não é? Assumem também a obrigação de liturgia das horas, muitas vezes. Então, mas a igreja, de uma forma geral, ela convida. E uma coisa muito bonita que Paulo VI diz na Laudis Canticum, que é a Constituição Apostólica, na qual ele fez o decreto para constituir a reforma da liturgia das horas, Paulo VI diz assim: vindo aqui na terra, não é? O Filho de Deus trouxe aqui para a terra um pouco daquele canto que é cantado no céu, para o louvor e a glória da Trindade. Então, Jesus, que é o Verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado, quando veio aqui, trouxe, não é, aqui para a terra aquele louvor que na eternidade, não é, ressoa no céu, o louvor e a glória de Deus. Então, nós podemos saber que ao cantar e ao rezar os salmos, como o Cristo cantava e rezava os salmos, nós estamos participando daquele louvor que o Cristo veio trazer aqui na terra. É muito bonito. Aliás, a Sacrosanto Concílio fala exatamente isso, né? Tem até aqui num dos títulos dele que a liturgia terrestre está unida com a liturgia celeste. Sim. No céu há uma liturgia permanente, né? Sim. Os anjos e os santos louvam a Deus sem cessar. Exato. Né? Como é que o senhor vê isso? Como é que entende? Como é que a liturgia explica esse louvor permanente? Veja, o que acontece é o seguinte: quando a gente celebra a missa, não é? Nós repetimos o sacrifício do Calvário, e o sacrifício do Calvário foi praticamente 4 coisas. Primeiro, adoração. Jesus, Deus que se fez homem, enquanto homem, prestou a Deus o culto de adoração mais perfeito. Segunda coisa, ação de graças, a própria nome Eucaristia é isso, né? Então, no Calvário, Jesus fez o maior sacrifício de ação de graças. Também é impetração, ou seja, pedido, súplica, intercessão. Ali Jesus rezava por nós, ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E, finalmente, reparação. Reparação. Seja, ali Jesus reparava todas as ofensas feitas a Deus. Então, a vida litúrgica da igreja, ela é essas 4 realidades que o Cristo fez no Calvário perfeitamente. Só que essas 4 realidades, somente 2 irão sobreviver lá no céu. Ou seja, a intercessão, ainda hoje os santos intercedem, mas quando acabar o tempo, quando terminar a história da humanidade, não vai precisar mais interceder por ninguém e não vai precisar mais reparar nada, que já vai estar tudo reparado. Mas vão ficar permanentemente, para toda a eternidade,
adoração e ação de graças. Então, a adoração e a ação de graças são duas realidades que existem no céu desde que Deus criou os anjos, não é? Que o Filho veio trazer esse canto aqui para a terra, e aqui na terra ele aperfeiçoou isso ao fazer adoração, ação de graças, não é? Súplica e reparação. E aí continua a igreja, lá no céu, os anjos e os santos intercedem por nós também, mas no fim dos tempos ficará somente a adoração e ação de graças. Não é? E na verdade foi para isso que Deus criou o mundo. Não é? Deus criou o mundo para a sua glória. Para a sua glória. Mas você vai dizer assim, mas que coisa, para que Deus cria o mundo para a sua glória? Porque a glória de Deus faz bem para nós. Não é? Deus não precisa ser glorificado. Mas nós, ao glorificarmos Deus, estamos nos realizando e realizando a nossa missão fundamental. Então, o lema dos jesuítas, né, o Papa Francisco, o jesuíta, ad maiorem Dei gloriam, né, para a maior glória de Deus, é para isso que existe. Né? É para a glória de Deus que a gente está aqui nesse mundo. Outra coisa que a Sacrosanto Concílio fala é que o Cristo, ele é o liturgo, é o Cristo que celebra, né? Todos os 7 sacramentos, é isso? Sim. Na pessoa do padre, explica isso um pouco para a gente. Veja, na realidade nós temos o Cristo total, o Cristo todo, que é exatamente a realidade de que cada membro da igreja, ao rezar, cada membro da igreja, ao adorar, ação de graça, etc., é o Cristo que reza, de alguma forma. Só que ao fazer isso na liturgia, que é a oração oficial, a pessoa faz isso com outros membros da igreja, então aqui já aumenta mais essa realidade, essa sintonia com outros membros da igreja. Mas existe um mistério ainda mais importante e especial, que é o mistério do sacerdócio cristão, o sacerdócio ministerial, onde o padre está unido ao Cristo cabeça de uma forma especial. Ou seja, nós somos todos membros, pelo batismo, somos todos membros do corpo de Cristo. Só que alguns desses membros do corpo de Cristo são escolhidos para aqui na terra visibilizar o Cristo cabeça, que é invisível, e para agir em nome dele e na pessoa dele. Então, digamos assim, teologicamente falando, vou dizer outro conceito difícil, mas depois eu explico. Teologicamente falando, o mistério do sacerdote ordenado é que ele está unido ao mistério da união hipostática. Deixa eu explicar essa coisa difícil. O que é a união hipostática? É o fato de que uma só pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, tem duas naturezas. Ele é homem e ele é Deus. Ora, o padre, ele representa esta pessoa, que é o Filho, que é o sacerdote. Como é que tem um sacerdote? O sacerdote existe porque ele une o céu e a terra. Ou seja, ele é uma ponte, uma cabeça de ponte aqui na terra, uma cabeça de ponte lá no céu. Ele é homem igual a nós, ele é Deus igual ao Pai. Então, por isso está unido. As duas naturezas estão unidas em uma pessoa. Ele faz a ponte, é o pontífice. O padre representa essa pessoa, esse pontífice. Então, o padre participa misteriosamente desse mistério maravilhoso da união hipostática, não é? De ser sacerdote também. Então, quando o padre celebra a missa, ele pronuncia palavras que seria impossível uma pessoa humanamente pronunciar. Mas ele diz, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Quando o padre ouve confissão, ele também pronuncia palavras que seria impossível uma pessoa humana pronunciar. Eu te absolvo teus pecados. Quem é este eu que está por trás? É o Cristo. É o Cristo. Quem é este eu que está por trás do meu corpo, meu sangue? É o Cristo. Então, ele age in persona Christi, ele age na pessoa de Cristo, e essa pessoa é a pessoa divina, o mistério da união pessoal, da união hipostática, né? Ou seja, que une o céu e a terra e por isso sacerdote. Então é muito profundo, aqui daria para fazer um retiro de 30 dias, só meditando a grandeza disso daqui, e nós não seríamos capazes de exaurir a riqueza do sacerdócio cristão. É uma coisa assim que quanto mais eu reflito, isso é evidente como padre, isso é objeto das minhas meditações,
porque a primeira coisa que um padre tem que fazer na vida é ser fiel ao seu próprio mistério, né? Ser fiel àquilo que ele é. E isso é uma coisa que assim, é um abismo que deixa a gente um pouco assim estonteado, assim, é um abismo vertiginoso de ver a grandeza e dizer, meu Deus, como que você foi escolher seres humanos tão frágeis e miseráveis para uma grandeza de uma missão dessas? Só misericórdia de Deus mesmo, só misericórdia. Aliás, nós estamos no ano da misericórdia, né, Padre? Tudo isso é a misericórdia de Deus, né? A Canção Nova mandou para os funcionários, nós que trabalhamos aqui, um cartãozinho, o Eto Canozia, onde escreveram assim, a misericórdia se fez carne e habitou entre nós. Achei tão bonito, né? Uhum. Quer dizer, então, todos esses gestos aqui, é a misericórdia de Deus. A gente pode ligar tudo com a liturgia, não é? Porque exatamente a liturgia é uma grande misericórdia, porque se nós tivéssemos que, por nossa conta, prestar culto a Deus, nós não daríamos conta. O Cristo vem fazer isso em nós, de tal forma que eu empresto a Jesus as minhas palavras, meus gestos, meu corpo, para que Ele continue aqui na terra a prestar o culto a Deus no céu, de tal forma que todo liturgo pode dizer, vivo, mas não é o Cristo que vive em mim, ou seja, celebro, mas não é o Cristo que celebra em mim. E a gente saber que a gente celebra isso unido a santos, né? Quando eu celebro missa, saber que aquelas palavras que eu pronuncio na consagração foram pronunciadas por homens de uma estatura de gigantes. Leão Magno. A gente se Santo sente Agostinho, São Tomás de Aquino. Unido a esse corpo de Cristo, a gente diz, é a ação do Cristo ao longo da história. Esse é o mistério da igreja. E uma coisa que eu acho maravilhosa, Padre Paulo, eu sempre falo aqui, já falei várias vezes aqui na Escola da Fé, é que uma vez eu fiz uma conta, matemáticos gostam de conta, né? Físicos gostam de conta, né? Quantas missas são celebradas por segundo? Sabe quantas que eu cheguei? A seguinte conta, se nós temos na igreja mais ou menos 410 mil padres, sem contar os ortodoxos, cuja missa também é válida, né? Não é lista para nós, mas é válida, né? Então, realmente seria muito mais do que a conta que eu fiz. Nós pegamos 410 mil padres, supondo que cada padre celebre uma missa por dia, nós temos em 24 horas 410 mil missas. Se a gente dividir pelo número de segundos que tem um dia, ou seja, dividir por 24, depois por 60 e por 60 de novo, porque uma hora tem 60 minutos, vai dar quase 5 missas por segundo. O que equivale a dizer o seguinte, o tempo que eu digo assim, 1.000 é o tempo de 1 segundo. 5 missas foram celebradas no mundo. E agora, olha que coisa bonita, como existe o fuso horário, nós temos continuamente, sem cessar, 5 missas por segundo. Santa Faustina, no diário dela, diz que é isso que segura o braço da justiça de Deus. Se não fosse isso, ela chama lá de ira de Deus, né? A gente sabe que é justiça de Deus, né? Já tinha desabado sobre a humanidade. É muito bonito isso, né? E não é só a missa, né? É também a confissão, outros sacramentos. A gente vê a beleza da liturgia, a beleza da nossa fé, né? Ou seja, 5 vezes por segundo, o sacrifício do Cristo é oferecido ao Pai, para a glória do Pai, para a reparação, para tudo isso que o Padre Paulo falou. Aí a beleza da nossa fé, né, Padre Paulo? A grandeza, a beleza, que nenhuma religião tem, porque nenhuma religião tem o sacramento da ordem, consequentemente não tem um sacerdócio, consequentemente não tem a Eucaristia. A gente tem que agradecer muito a Deus pela nossa fé católica, por nós termos nascido numa família católica, ter sido batizado. É por isso que todo dia, Padre Paulo, quando eu entro na Catedral de Lorena, eu vou lá venerar aquela pia sagrada onde eu fui batizado e agradecer a Deus pelo padre que me batizou, meus pais que me levaram ali, meus padrinhos que me levaram ali.
porque ali está a minha salvação. O único documento que eu tenho pregado lá no meu escritório, o senhor já viu, é a minha certidão de batismo, né? E o título que o Papa Bento me deu de cavaleiro, de São Gregório Magno, porque é da igreja. Então a gente tem que valorizar. Bem, vamos fazer mais um intervalo. Depois do intervalo, o Padre Paulo vai conversar um pouco conosco sobre a moral católica, porque é uma pequena aula inaugural do que nós vamos fazer o ano inteiro. Ok? Fernandinho, se você tiver alguma coisa aí de pergunta, traz aqui para mim. Espera aí que é bem rápido o intervalo.